De volta com o Educador em Entrevista, agora eu converso com o Tenente Lucas Sansana. Lucas, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer poder ajudar a população e esclarecer algumas dúvidas. Falando um pouquinho, né, a respeito aí do trabalho que vocês vêm realizando, primeiro vamos falar a respeito da questão, né, da fala do presidente no último dia, que gerou um pouco de confusão, e os decretos, né? O que vale, de fato, são os decretos em vigor e não a fala. Se não houver algum decreto divergente aí, continua a questão do isolamento. Isso aí, Luciano, é bacana essa oportunidade para a gente esclarecer, né? A gente percebeu que diversos comerciantes, algumas pessoas fizeram essa confusão. Na verdade, o presidente fez ali foi expor seu ponto de vista, passar uma orientação geral, mas não tem nada revogado, não tem nada que tenha sido retirado aí do que já estava previsto. O município, os estados, eles têm a sua autonomia para também fazer os apontamentos como foram feitos. Então, por enquanto, segue tudo normal. A fala do presidente acabou gerando um pouco de confusão, mas aproveito aqui a oportunidade para esclarecer, as fiscalizações continuam sendo feitas e ainda há essa necessidade de isolamento. Perfeito. Um outro cuidado aí também que a gente tem alertado as pessoas, né, é que não existe nenhum atendimento domiciliar na questão da saúde, né, de pessoas, por exemplo, passando para recolher doações, por exemplo, no caso da Santa Casa aí que está fazendo a campanha, né, e nem avaliação, a não ser aquelas que são agendadas pela própria pessoa junto aí ao médico da família, né. Em outros casos, desconfie, porque infelizmente tem muita gente dando golpe nesse período. Infelizmente, né? Isso é uma coisa que nos entristece bastante. Enquanto uns estão chorando, tem sempre alguém vendendo lenço. Isso tinha que parar com esse jeitinho brasileiro, esse jeito de, infelizmente, um ou outro aí querendo ser malandro, se aproveitar de uma situação triste como a que nós estamos vivendo. Mas sim, esses golpes estão acontecendo, então nós precisamos estar atentos a isso aí, e qualquer solicitação nesse sentido, na dúvida, façam aqui uma 90, busquem maiores esclarecimentos, as nossas equipes estão à disposição para poder ajudar a gente a não se tornar vítima de mais um problema. Nós já temos bastantes coisas aí para nos preocuparmos, vamos tentar pelo menos preservar aí o nosso patrimônio conforme possível. Perfeito. Também é importante destacar a questão prática desse trabalho da Polícia Militar nesse período, né? Continua com as suas ações de rotina e também intensificou o trabalho com a fiscalização aí em apoio da Prefeitura e do Governo do Estado em função dos decretos em vigor. Isso aí, Luciano. Infelizmente, por decreto nenhum, os criminosos deixam de agir, então os crimes continuam acontecendo aqui na nossa cidade e os policiais eles estão monitorando essa situação e se empenhando, se desdobrando aí para que o decreto seja cumprido. É uma situação que nós não queríamos ter que enfrentar, é um monstro que nós ainda não sabemos a dimensão, nós não sabemos ao certo com o que nós estamos lidando. Na minha carreira toda, eu estou acostumado a lidar com traficantes, com ladrões, com criminosos de diversos tipos. Com o vírus é a minha primeira experiência, então a gente tem que respeitar muito esse problema, tomar cuidado com a dimensão que nós estamos dando a ele, nem exagerar, nem ficar propagando informações verídicas e levando mais caos, mais preocupação para a nossa sociedade e também não desacreditá-lo. Então, as nossas equipes elas seguem atuando no município frente aos crimes que eu já relatei e também tem feito esse apoio ao município nas fiscalizações, no cumprimento do decreto, tanto o decreto municipal quanto o decreto estadual, esse nós agimos de ofício. Então, é importante também esse espaço aqui para a gente esclarecer que há um decreto municipal e há os crimes previstos no Código Penal. E para esses crimes, a Polícia Militar ela vai agir de ofício. Nós temos lá no 268 do Código Penal, que é desrespeitar, né, a ordem de um funcionário público competente e com isso contribuir para a propagação de doenças. Há um crime, então está tipificado no Código Penal, uma conduta criminosa, os policiais militares vão ter que agir. Há o crime do artigo 330, que fala da desobediência. Então tem um decreto que está em vigência, tem um decreto que deve ser cumprido. E o descumprimento desse decreto caracteriza também um crime e os policiais militares terão que agir. Então fica aqui o meu apelo para a população de Batatais
para que respeitem esse primeiro momento, para que respeitem esse período de isolamento que foi proposto, para que nós não tenhamos, com certeza, nenhum dos meus policiais querem ter esse dissabor. Nós não queremos prender trabalhadores, nós não queremos prender pessoas de bem. Nós compartilhamos dos anseios da população, nós sabemos dessas dificuldades e a gente espera que medidas extremas como essa não tenham que ser adotadas, que as pessoas de fato respeitem, que cumpram o que está sendo proposto, para que o mais rápido possível a gente consiga sair dessa situação, para que no período menor de tempo a gente consiga voltar aí às nossas atividades. Mas para isso, condutas individuais serão muito importantes, né? São gestos individuais, são condutas particulares que vão garantir aí o bem de toda a coletividade. Lucas, no último bloco nós estávamos falando a respeito aí das ações da polícia junto à fiscalização. E vale a pena ressaltar algumas questões práticas aí, né? Primeiro, que os pontos comerciais podem funcionar desde que de portas fechadas e somente com entregas, né? É deixar claro isso. E quando a gente fala de entrega, é entrega em que o ponto comercial disponibilize a entrega, não é de deixar a meia porta aberta lá e a pessoa passar e fazer a compra, né? E que as empresas e indústrias podem também funcionar desde que sigam as regras estabelecidas aí no termo de compromisso junto à prefeitura, e tem que seguir mesmo, né? Fornecendo os EPIs para os funcionários, limpeza de bancadas e de estruturas constantes, enfim, mantendo esse regramento, e todos os funcionários que estão acima aí dos 60 ou que têm alguma comorbidade devem ficar em casa, devem ser afastados, né? Se todo mundo cumprir a regra, né, todo mundo tem essa válvula de escape de trabalhar um pouco aí, de conseguir contribuir para a manutenção desse trabalho, mas, né, dentro dessas regras estabelecidas. Se fugir da regra, aí sim vem a questão da ação da fiscalização e das polícias. É isso aí, se fugir das regras, infelizmente, né? Infelizmente vem a questão da fiscalização, que a gente espera que não precise chegar nesse ponto. Eu quero poder contar com a população de Batatais, eu quero poder acreditar que nós vamos sair dessa situação aí fortalecidos, nós vamos nos tornar seres humanos melhores, que a gente vai conseguir aprender algo de bom, infelizmente, com tudo isso de ruim que está acontecendo com as pessoas. Mas é isso que você falou, Zé. Então, alguns comerciantes, infelizmente, tiveram que se reinventar, né? Tiveram que adaptar novas condições de trabalhar, novas formas de trabalhar, e há um exagero de todos os lados, né? A gente vê hoje, agora há pouco, teve uma solicitação aqui no 90, que uma empresa estaria com um funcionário dentro da empresa e ele estaria trabalhando. E aí nossa equipe foi lá para fazer a fiscalização e viu que eles estavam trabalhando no sistema de delivery, estavam fazendo as entregas. Mas é inadmissível, tinha um funcionário dentro da empresa, mas alguém precisa separar o produto que vai ser entregue. Então até aí está tudo certo. Aí a gente percebe que começou, agora é um comerciante aponta o dedo para o outro, uma pessoa acusa a outra e começa a congestionar aqui no nosso 90. E como eu disse, os outros crimes não pararam de acontecer, então isso acaba onerando as nossas equipes e a gente tem um desgaste também na parte criminal. Sabemos também que muitos trabalhadores, de fato, estão sendo prejudicados. Esses não conseguiram ajustar, são serviços diferentes, são serviços autônomos que não conseguiram migrar para a parte aí de delivery, não conseguiram se ajustar à realidade do decreto, e todos eles estão sendo, sim, prejudicados. Mas que sejam prejudicados pelo menor tempo possível. É importante que a gente controle agora esse pico inicial da doença, é importante que a gente controle o congestionamento muito rápido dos nossos leitos nos hospitais. Então, que seja esse isolamento, que seja esse prejuízo o menor possível. Nós estamos aqui, eu compadeço do sofrimento dos trabalhadores, na minha família tem muitos trabalhadores que estão sendo prejudicados, muitas pessoas às vezes olham para a gente e falam, mas é funcionário público, então não está sendo prejudicado. Se a minha irmã é prejudicada, eu me sinto prejudicado, se a minha mãe é prejudicada, eu me sinto também prejudicado, os meus amigos aqui da cidade. Então nós não queremos que ninguém sofra com essa situação, mas se infelizmente todo mundo tem que sofrer, que nós soframos rápido para que a gente possa se reerguer o mais rápido possível e a gente possa voltar às nossas atividades normais. Perfeito, eu acho bom destacar essa questão, né? Hoje nós tivemos o primeiro óbito aqui na região, né? na cidade de Ribeirão Preto, uma pessoa jovem que tinha comorbidades, né? Enfim, mas a gente tem que estar de olho
nessas questões, até para entender isso, né? Porque todo mundo pode ser fonte de contaminação aos grupos de risco, né? A gente fala, não tem como a gente colocar todo o grupo de risco numa bolha, né? E também a gente não sabe que quem está fora do grupo de risco se pode ter complicações ou não, né? Ninguém tem tatuado aí na testa se pode ou não sofrer uma complicação. Por isso que todo cuidado é necessário nesse momento, e se todos seguirem as recomendações que estão nos decretos, a gente consegue fazer esse controle, né? A gente consegue passar por esse período da maneira mais ágil possível, e as pessoas também, a gente tem que salientar isso, né? Estão também se adequando, né? Olha, eu estou tentando descobrir se aquele ponto comercial que eu costumo usar, se ele está fazendo entrega, né? Eu continuo tendo uma rotina normal, por exemplo, olha, eu tenho uma pequena obra em casa, quem tem isso continua desde que sigam as regras, então a gente tem que estar atento a essas pequenas questões dos autônomos que estão em funcionamento e entender isso, né? As pessoas que não têm a certeza do que fala o decreto, procurem tomar conhecimento para não ficar propagando as fake news aí, como você disse bem, complicando o trabalho da polícia. Com certeza, Luciano. É importante a gente falar. Hoje muito se discute, né? Virou a bola da vez essa questão de lockdown vertical ou horizontal. E o que nós temos hoje é esse horizontal, é o isolamento completo. Se ele vai ser eficaz, se ele não vai ser eficaz, não compete à Polícia Militar, que é um órgão do Executivo, se posicionar nesse sentido. Nós somos legalistas, nós somos cumpridores da lei. Então, infelizmente, por mais que doa, nós faremos a lei ser cumprida, nós teremos que nos posicionar dessa forma. É importante que a gente tenha muito cuidado com a propagação dessas informações aí, que se nós de fato não somos especialistas nesse assunto, que a gente não fique fomentando pontos de vista que a gente não conhece. Isso com certeza atrapalha bastante o nosso trabalho. De uns tempos para cá, desde que foi decretada essa quarentena, é com tristeza que eu falo isso, mas parece que todo mundo se especializou um pouco em medicina, todo mundo se especializou em segurança pública, todo mundo se especializou em política, e todo mundo quer falar o tempo todo sobre tudo, e nós não estamos de fato contribuindo. Nós temos que contribuir com aquilo que nos é verdadeiro. Eu li um livro recentemente que falava, né, que o universo é mental, e nós temos vibrações positivas e vibrações negativas, nós precisamos tentar achar um polo positivo dentro de tudo isso. Senão nós vamos enlouquecer. E as mentes mais fortes, elas acabam dominando as mentes que se permitem fazer parte dessa massa de pensamentos que não vão agregar em nada, mas que foram colocados aí por uma autoridade, foram colocados por alguém que teve a oportunidade de ter o microfone, e a gente sai propagando isso sem saber se é verdade. A gente eu abri o Facebook, o Instagram, né, perdão, abri o Instagram ontem, anteontem, e estava lá, todo mundo, a foto do presidente da República, tem que colocar o mudo para seguir, para conseguir vencer o coronavírus, ou uma foto do presidente como se ele estivesse falando besteira. E a gente propaga esse tipo de informação, gente, e a gente fica assim, ó, o que eu estou somando, o que eu estou contribuindo de fato nesse momento propagando esse tipo de informação? O que essa postagem, o que essa foto, ela vai contribuir para que a gente consiga resolver o coronavírus? Então é isso que eu peço para a população. Não é o momento da gente fazer política, não é o momento de campanha. Em 2022 o presidente Bolsonaro vai ter ou não chance de brigar de novo, aí eu não sei falar por ele, mas o que eu posso pedir para a população de Batatais é que a gente pare de ficar sofrendo por antecipação, para que a gente pare de ficar potencializando os problemas, que os nossos problemas reais já são bastante difíceis da gente resolver, então que a gente não fique criando outros problemas, e que a gente evite o compartilhamento desse tipo de postagem, tanto para um lado quanto para o outro. Se não for contribuir, é o velho ditado, né? Se não tenho nada para ajudar, nesse momento, eu não atrapalhar, eu já estou fazendo um grande papel, eu já estou prestando um serviço fantástico, eu já estou contribuindo com as autoridades, e eu tenho certeza que eu vou ajudar a minha cidade a sair dessa situação. Uma amiga me mandou, na verdade ela postou, eu achei bacana, né? O planeta está doente porque nós baixamos a humanidade. É isso que a gente tem que tentar melhorar. Nós precisamos ser seres humanos melhores. Nós precisamos sair dessa situação mais fortalecidos e não ficar sempre sendo negativo e propagando essa negatividade, porque isso daí vai fazer mal para todo mundo.
Perfeito, né? Eu acho que é muito claro nesse momento e usar esses meios que nós temos, né, as redes sociais, ao invés de se ficar degladiando com quem não resolve, né, brigando entre nós, aí sim usar, olha, entre em contato na página do deputado federal ou estadual em que você votou, né, e cobre medidas econômicas, políticas, no sentido da solução do problema, né? Nós temos aí recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, que podem ser revertidos para ajuda financeira nesse momento. Nós vimos o exemplo de vários países da Europa, né, que aglutinaram recursos que nesse momento seriam supérfluos aí em outras atividades e aglutinaram tanto para ajudar nas empresas que vão passar por dificuldade, nos autônomos e nas pessoas, né? Acho que se a gente conseguir fazer essa matemática, aí a gente resolve por um período a questão financeira e, ao mesmo tempo, combate a doença, porque se a gente eliminar o combate agora, a doença vai vir com tudo e a gente vai ter o prejuízo das vidas e também da questão financeira no último momento, porque a gente não vai ter logística para atender essas pessoas, isso também vai desencadear uma crise financeira no final das contas, né? Então, vamos focar de maneira produtiva, cobrar quem deve ser cobrado, né, com essas medidas de ajuda econômica. Tem recurso sim para que essas medidas sejam tomadas, a gente sabe disso, corta o que é supérfluo nesse momento e a gente consegue achar uma alternativa. O mundo todo está mostrando caminhos nesse sentido e é isso que a gente deve copiar e seguir. Lucas, obrigado pelo trabalho, acho que em seu nome aí eu agradeço a toda a corporação, né, que tem estado nas ruas, a gente faz parte aí de um meio profissional que, infelizmente, né, a gente não pode fazer a quarentena, né, a gente tem que estar à frente aí das medidas, o programa está à disposição e eu tenho certeza que ao longo desse trajeto nós vamos falar aí outras vezes, né, procurando caminhos aí de orientação, né, para a população, dando a informação correta e fugindo das fake news. Com certeza. Perfeito, Luciano. Obrigado pela oportunidade. É muito importante que a gente tenha esse espaço para poder levar mesmo esclarecimento para as nossas pessoas. E eu espero que muito em breve nós possamos estar para falar já do problema vencido, para a gente já falar desse monstro derrotado. Eu quero que isso aconteça o quanto antes. Então, nesse momento, gente, o que nos compete, o que compete a cada um de vocês que estão em casa agora nos assistindo, permaneçam em suas casas. Cuidem uns dos outros, cuidem aí das pessoas que vocês gostam e não permitam alimentar esse monstro, né, que isso se torne cada vez maior. Infelizmente, como o Luciano disse, ou felizmente, né, por um ideal, por um propósito, nós estaremos sempre, nós não podemos parar, então nós estaremos nas ruas e o que nós pedimos para vocês, a retribuição desse nosso sacrifício, é que nos colaborem permanecendo em casa. Aproveito aqui o espaço só para deixar claro, ocorrência de trânsito sem vítima. Acidente de trânsito sem vítima, há a possibilidade do registro online. Então, diminuir o fluxo de veículos rodando, circulando aqui na cidade. Logicamente, diminuíram os acidentes, mas algumas pessoas ainda têm nos procurado. Se tiver uma dificuldade muito grande, nós vamos auxiliar, mas eu quero também poder expor o mínimo possível aos meus policiais. Se a gente está falando aqui de isolamento, que as pessoas façam ali o registro dentro das suas casas, que elas possam buscar aí a tecnologia para fazer. Se não tiver condições, a Polícia Militar está à disposição. Obrigado pelo espaço, para a população de Batatais, fique claro que nós não queremos ter que adotar nenhuma medida mais enérgica. A Polícia Militar está aqui sofrendo tanto quanto qualquer um. Daqui a pouco eu vou tirar minha faca, eu faço parte dessa cidade. Eu sou nascido e criado aqui, eu quero que Batatais seja uma cidade vencedora, que a gente possa passar por isso sem grandes sequelas, sem grandes cicatrizes. Estamos à disposição, obrigado mais uma vez pela oportunidade.